Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Arena. Meu convidado de hoje é Flávio Calife. Ele é economista do Serviço Central de Proteção ao Crédito, que está completando 60 anos. Vai explicar um pouquinho como é que funciona o SCPC. Flávio, muito obrigado por conversar com a gente. Queria que você explicasse um pouquinho o que é o SCPC, né? Como é que, esses 60 anos, o que ele faz, qual que é o trabalho dele para até ajudar o comércio, o varejo na questão de crédito, né? Como é que funciona? O SCPC surgiu da Associação Comercial. Então, os comerciantes se uniram para montar um serviço para compartilhar dados, principalmente dados sobre consumidores inadimplentes. Porque qual que era a grande dificuldade? Você imagina que cada lojista tem o seu devedor que não pagou. E dificilmente ele vai saber se um outro lojista tem o mesmo problema. Então, o serviço de proteção ao crédito, ele surge exatamente para unir essas informações todas, os lojistas fornecendo os dados daqueles devedores que eventualmente não pagaram. Então, ali são feitas consultas no CPF dos consumidores para saber se algum deles está em algum lugar inadimplente, como a gente termina. Então, ele surgiu para isso. Senão o cara comprava numa loja, depois comprava na outra e até ele fechar o circuito já tinha dado um prejuízo enorme. Exato. E até buscar informação em todos os locais, ligar para todo mundo, ficar trocando figurinha. Trocar figurinha também. Então a ideia é exatamente juntar. Então hoje é um grande banco de dados, que obviamente que ele surgiu com essa ideia de informação sobre dívidas não pagas, mas depois ele se expandiu, e é claro que ele contribuiu enormemente, se a gente pegar esses últimos 60 anos, para a expansão do crédito, para a popularização do crédito. Então, a gente gosta de dizer que a grande contribuição do SCPC em relação ao crédito é que ele permitiu a popularização, porque senão você não teria como fornecer dados para tantas pessoas de uma forma tão disseminada. Então, ia ser muito mais restrito o crédito se não houvesse as informações do SCPC. Então, evidentemente que ele surge exatamente para isso. E, claro, com o tempo, ele vai aprimorando os seus serviços, Então, hoje não é só mais um banco de dados de negativos e de consultas, que são feitas aos consumidores, mas já passou por um processo de sofisticação, que é exatamente pegar esses dados, trabalhar, juntar com outros dados e aí dar novas informações, não mais agora são informações pontuais de negativo ou não, mas informações muito mais inteligentes. Então, você tem já pontuações de crédito, históricos de crédito, estudos sobre localizações de negócio. E é claro que também deixou de ser um serviço que era somente um serviço dos comerciantes, dos varejistas, e hoje ele já é um serviço com todos os bancos, com todas as financeiras, todas aquelas empresas de serviços públicos como água, luz, telefone. Então, hoje já é um banco de dados com empresas de todos os setores e que usa essa quantidade grande de dados para inteligência e para decisões das empresas. Falando do consumidor que tem um problema de crédito, como é que ele faz hoje para resolver essa situação? Ele vai numa loja e viu lá que o cadastro dele está negativo, é uma conta que ele não pagou, que ele esqueceu. Como é que funciona esse processo de ter um atendimento lá, tem um telefone? Como é que funciona? A pessoa liga, como é que funciona? É bem simples. Hoje, os consumidores já podem, pela internet, se cadastrar no site da Boa Vista, tem o site Consumidor Positivo dentro do site da Boa Vista, em que ele já pode checar seu CPF ali mesmo. Totalmente gratuito, quantas vezes ele quiser, pode ser várias vezes que quiser, não é só fazer um cadastro, e ele vai ali ter informações sobre o seu CPF. Ele pode também ir ao balcão da CPC, que é na Boa Vista, número 62, no centro de São Paulo, ao lado do pátio do colégio. Ali também ele pode checar o seu CPF. Os dois vão dar as mesmas informações. É verdade que a informação que tem no balcão hoje é mais completa, porque também inclui cheques, protestos, que na internet ainda são só os registros, aquele que o cliente vai lá e diz que ele está ou não negativo, com dívidas não pagas. Sim. Feito isso, ele já vai ter, no mesmo momento, ele vai saber quanto ele deve e para quem. Tanto na internet como no balcão. Vai ter informação ali. Então é importante o consumidor sempre saber que ele não precisa de nenhum intermediário para falar com o seu credor. Esse é um problema sério. Muito sério. A gente já tem pesquisas que mostram que 2/3 dos consumidores que procuraram intermediários não eram algo que deveriam, eram fraudes.
Isso é mais sério. E além de sair mais caro, não tem nenhuma razão para o intermediário. E é sempre o consumidor tem que lembrar que o credor, ele está sempre disposto a negociar, ele também quer, não é bom para ninguém a inadimplência. Então ele vai ter o contato ali direto, em alguns casos até existe uma negociação online. A gente está tendo um programa agora chamado Acertando Suas Contas, que tem físico, que foi lá, né, tem os mutirões, mas também tem na internet. Né? Temos mais de 100 empresas participando hoje de negociações online. Né? Já tem, rapidamente ele consegue fazer ali propostas de prazos, né, de pagamentos, né, até pelo próprio computador. Ou então ele vai ter o acesso à empresa, o telefone, para com quem ele vai falar, e aí ele vai, né, obviamente, conversar e negociar. É importante que o consumidor, quando for negociar, por isso que é bom olhar na internet, que ele vai saber, ter uma ideia de o que está acontecendo, porque para quando for conversar com o seu credor, já saber o que ele pode oferecer. Nós temos pesquisas na Boa Vista, CPC, que mostram que mais de 50% dos consumidores voltam a ficar inadimplentes em menos de um ano. Né? Então, o cara é muito alto. Ele paga e volta a não pagar de novo. É um mau planejamento. Exatamente, é uma falta de planejamento, né, muito grande. Então, por isso que muitas vezes, por quê? Porque às vezes o consumidor, no afã de acertar a sua conta, né, pagar a sua dívida, ele faz uma negociação que para limpar o nome dele, né, já faz porque ele vai limpar o nome na primeira parcela que ele pagar. Mas aí ele não se planejou direito e acaba voltando a ficar inadimplente. Isso é ruim para o seu histórico de crédito, né? Porque um dado que é cada vez mais importante são os dados positivos, dados comportamentais, que exatamente nós conseguimos acompanhar o histórico, se ele pagou, quantas vezes ele ficou negativo. Né? Claro que se ele não tiver o nome ali, né, com nenhuma restrição, ele vai ter acesso mais facilmente ao crédito. Mas existe um histórico também, né, de comportamento de crédito. Se ele muitas vezes reincidiu, ele piora a sua chance de conseguir crédito também. E de renegociar na outra vez, né? Exatamente. O cara fala assim, eu renegociei, mas ele ficou devendo um mês depois, então eu já não vou querer nas mesmas condições, né? Agora, falando de condições econômicas, como é que vocês estão vendo lá no SCPC as vendas, o movimento do crédito? Como é que vocês estão sentindo esse movimento nesse momento da economia que parece que está bem delicado? Assim? O que a gente está vendo agora? A gente vê um consumo caindo, né, o comércio crescendo negativamente, depois de décadas aí ou pelo menos um grande número de anos crescendo muito, acima de 8%, 10%. Teremos um número negativo esse ano, provavelmente abaixo de menos 3, né, menos 3, menos 3,5%, um número bem pequeno, bem negativo, que não vinha há muito tempo. Nossos números mostram isso, o que está de acordo até com outras variáveis da economia, né? Se a gente olhar que os preços subiram muito, a renda não sobe mais como subia, né? O emprego aumentou bastante, né? Os juros continuam elevados, então tudo isso diminui o apetite do consumidor por consumo, o que é natural. Não tem muita saída. O importante é não cair na dívida, né, no atraso. Exato. Você pode até consumir menos, mas o importante é que ele evite o endividamento, né, a inadimplência, na verdade. É importante lembrar, porque nesses momentos em que o orçamento fica apertado, é muito comum que o consumidor às vezes recorra a recursos de curto prazo, que são muito caros. Né? Cheque especial, rotativo do cartão de crédito. Então isso realmente tem que ser evitado. Né? Vale mais a pena, até não estou conseguindo, vale a pena ir lá procurar um crédito, se ele puder um crédito consignado, que seja. Preferência não, né? Preferência organizar, claro. Né? Mas se for o caso, é muito melhor que ele faça algo desse tipo e não permita, né, que usar o rotativo, né, o cartão de crédito, como a gente também gosta de dizer, ele é ótimo, ele é maravilhoso, mas desde que usado da forma correta. Né? Nunca. Desde que eu não fique devendo para ele. Desde que eu não fique devendo para ele, é claro. Né? Pagando a fatura sempre no dia. Sempre no dia. O cheque especial, se for o caso, é natural você usar, mas rapidamente cobri-lo. Né? Se for o caso, tomar algum empréstimo que seja, para evitar, porque esses juros dessas modalidades rotativas são muito elevados, né? São quase 400% ao ano. Então isso pode gerar um problema futuro. Então acho que essas coisas são dicas que o consumidor conhece, claro, mas às vezes cai. Né? Então evitar esse tipo de endividamento nesse momento de orçamento apertado. Muito bom. Flávio, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E continue com a gente. Até o próximo Café na Arena e assine o nosso canal no YouTube. Até logo.